mais uma vez a oportunidade de trabalhar em nós, Senhor, de falar ao nosso coração. Senhor Jesus, buscamos a Ti, buscamos a Tua palavra, buscamos a Tua vida, buscamos a satisfação no Senhor. Senhor, seja tudo em nós. Senhor, nos entregamos a Ti, queremos prosseguir com o Senhor até viver esse perfeito amor. Queremos ser semelhantes ao Senhor. O Senhor foi o nosso ministro, o Senhor tem nos conduzido todos esses dias. Também quer nos fazer iguais a Ti, na Tua vida e na Tua natureza. Senhor, eis mais uma palavra. Flua em nós, flua por meio de nós, alcança o Teu povo, salva o Teu povo, cura o Teu povo por meio da Tua palavra. Nós agradecemos pela Tua fidelidade conosco, Senhor, pelo Teu amor dado a nós. Abençoa cada um dos ouvintes, me abençoe, que o Senhor possa conduzir todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, boa noite. Graças ao Senhor por mais uma oportunidade de desfrutar junto com os irmãos a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor tem falado a nós por meio do novo fascículo do Alimento Diário, com o subtítulo ainda do Ministério da Nova Aliança e o subtítulo A Minha Graça Te Basta. Senhor Jesus, então nessa primeira semana o Senhor nos deu uma palavra maravilhosa com o título de Deus me habilitou. Então, nessa noite eu e você precisamos ser convencidos de que nós já fomos chamados e habilitados por Deus para servir o próprio Deus. Senhor Jesus, então graças ao Senhor, nós temos desfrutado dessa questão do Ministério da Nova Aliança, do início da Nova Aliança, que como o Senhor tem um apreço e tem um anelo pela completa salvação, pela completa transformação da nossa pessoa como ministro de Deus, Senhor Jesus. Então essa palavra é mais uma que o Senhor tem dado a nós pelo seu imenso cuidado e misericórdia, para que eu e você sejamos um pouquinho mais transformados, subamos, damos mais um passo rumo a essa glorificação, rumo a essa transformação, a ser parecidos com o nosso Senhor. Amém? Então o Senhor possa falar a cada um de nós, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento e muito mais como a gente vai desfrutar durante essa palavra, nos fazer não somente ouvintes, mas também praticantes da palavra, aonde quer que o Senhor nos levar. Amém? Jesus é o Senhor. Então eu queria começar desfrutando que o Senhor Ele já nos escolheu e Ele conta com cada um de nós. Nós, não ainda merecedores, o Senhor nos alcançou, nos salvou, nos escolheu e agora conta conosco. Mas como que Deus vai poder me usar? Como que Deus vai poder lhe usar? O Senhor Ele precisa ainda nos achar de uma forma que a palavra dele possa fluir, como o hino falou, sem nenhuma complicação. Então, o nosso dia a dia hoje, nossa vida, ela é resumida ao trabalhar de Deus em nós. E o trabalhar de Deus em nós é Deus expondo aquilo que tem o atrapalhado, que tem o impedido e até mesmo aquilo que não é Deus em nós, para que isso possa ser removido e ao mesmo tempo que isso é removido, o próprio Senhor possa ser introduzido em nós. Amém? Jesus é o Senhor. Só que isso, como nós já compartilhamos em mensagens anteriores, o Senhor Ele é um Deus muito justo e educado. Ou seja, Ele vai precisar da minha cooperação, da minha disposição, para que Ele possa fazer toda essa obra. O Senhor tem poder, o Senhor quer fazer, mas Ele precisa da minha disposição e da sua disposição e da nossa permissão. Senhor Jesus. E vamos ler os versículos que dão base para essa palavra. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Amém? Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Senhor Jesus. Então, irmão, graças ao Senhor, o Senhor nos chamou e a palavra para ser seus ministros, né?
Essa palavra ministro, ela conota algo especial, né? E até mesmo muito anelado em termos de posição por aí afora. Mas, com muita alegria, eu digo para os irmãos que ser um ministro é ser um servo, é ser um escravo de Deus. É ser aquele que de fato está disposto ao Senhor e ao seu trabalhar e a deixar Deus trabalhar por meio de nós. Senhor Jesus, por quê? Nós somos ministros, mas o versículo 5 fala que não que por nós mesmos. Ou seja, não é pelo meu merecimento, não é pela minha capacidade, não é pela minha formação, não é pela minha eloquência, não é pelas minhas boas atitudes. Não que por nós mesmos sejamos capazes nem mesmo de pensar. Nós e nós mesmos, enquanto seres humanos, nós não conseguimos pensar em nada do plano de Deus, cogitar em nada do plano de Deus, anelar nada, muito menos executar de uma forma que agrade ao Senhor. Senhor Jesus, como se partisse de nós, mas pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, na condição de ministro, o que é ser um ministro de Deus? É alguém que é completamente suprido por Deus. O seu dia a dia, a sua alegria vem de Deus, a sua paz vem de Deus, o seu sustento vem de Deus, o seu serviço vem de Deus e é feito por meio de Deus. Senhor Jesus, e o próprio Deus, versículo 6 fala, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então eu e você, nós precisamos ser convencidos disso, que Deus, o próprio Deus, não foi nenhum homem que habilitou você, foi o próprio Deus. Quando você creu no Senhor, recebeu o Espírito todo inclusivo, ou seja, a própria pessoa de Deus dentro de você, aquele Espírito está agora lhe habilitando a ser um ministro de Deus, a sermos ministros de uma nova aliança. Essa nova aliança, ela tem uma característica muito especial. Ela não é feita em nada da letra morta, em nada do homem natural, em nada da carne, terreno, nada terreno, mas ela é feita de algo espiritual, algo celestial, que é o Espírito. E esse Espírito vivifica. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, qual que é a nossa meta? Como a palavra registrou nesse versículo 6, que é possível existir uma aliança da letra, uma aliança que mais na frente, 2 Coríntios relata, como o ministério da morte e da condenação. O Senhor quer nos fazer abrir os nossos olhos, limpar o nosso coração, para que nós saiamos de toda e qualquer condição de letra caída, de letra morta, de ministério de condenação, e sirvamos a Deus de uma forma viva por meio do Espírito que está dentro de nós. Então, esse é de fato para o qual Deus nos habilitou. Esse de fato vai ser o ministro de Deus, aquele que obedece ao Senhor, que ouve a sua palavra, crê na sua palavra, essa palavra acompanhada pela fé, e serve ao Senhor por meio desse Espírito. Amém? Durante na palavra e durante a semana nós fomos apresentados a pessoa do Senhor Jesus e a pessoa de Moisés como exemplos desses ministros que foram fiéis ao Senhor, foram fiéis àqueles a quem o comissionou. Então Deus comissionou Moisés de conduzir o povo de Israel da prisão, do cativeiro do Egito, né, da escravidão até a boa terra de Canaã. E o Senhor Jesus foi comissionado de nos conduzir da salvação do homem pecaminoso até a volta do Senhor, até o reino de Deus. Senhor Jesus, e eles foram achados fiéis. E hoje o Senhor nos colocou na igreja, junto com muitos irmãos. Então, por esse versículo, o que Deus está falando para nós? Que cada um que está ao nosso lado, que crê no Senhor, ele é um ministro de Deus. Mas assim como o Senhor Jesus trabalhou, exercitou, cuidou dos seus discípulos por meio das situações cotidianas, e Moisés também foi aprendendo por meio das situações, o Senhor também hoje na igreja está usando as situações para aperfeiçoar esses que já são seus ministros, já foram habilitados, mas agora estão sendo aperfeiçoados por meio do viver da igreja. Senhor Jesus, então a vida da igreja, ela é o quê? Ela é uma assembleia de ministros de Deus, então se permitindo trabalhar por Deus. Senhor Jesus, ser trabalhados por Deus e trabalhar para Deus. Senhor Jesus,
O versículo 6, ele mostra duas situações para nós. Uma na qual você pode ser um recém-convertido e se achar muito pequeno, muito inútil a Deus, por conta do seu passado, por conta de atitude, por conta do que você ainda é ou faz. Mas o que Deus está falando é que Ele já nos habilitou. Senhor Jesus, então o fato de Deus já nos habilitar, você já pode começar a exercer esse ministério. E esse ministério é de salvar as pessoas, é de levar as pessoas a crerem em Deus e ser salvo por Deus. Por outro lado, o fato dele descrever a questão do ministério da letra, ele mostra que em algum momento, algum irmão que já tem conhecido o Senhor há mais tempo, já tem se convertido há mais tempo, pode estar meio envelhecido, meio enferrujado, com relação no tocante a desfrutar do Senhor, a tocar no Espírito, a servir o Senhor por meio desse Espírito. Então esse versículo 6 também nos encoraja a, se em qualquer momento eu for achado em tal condição de velhice, de mornidão espiritual, eu me voltar ao Senhor e ser renovado por meio do Espírito. Senhor Jesus, pela comunhão com Deus, pela comunhão com os irmãos, ser achado nova criatura diante do Senhor. Senhor Jesus, amém? O ministro de Deus, irmãos, ele precisa ter alguns requisitos, né? O requisito para ser um ministro de Deus, a primeira coisa é o chamamento de Deus. Deus precisa nos chamar. Nós não temos como perseverar, ou até mesmo começar uma carreira sem esse chamamento do Senhor. Então, se você acha que o Senhor ainda não foi muito claro com você, você pode ainda ir aos pés do Senhor e rogar ao Senhor. Senhor, seja claro quanto ao meu chamamento. Aonde o Senhor quer que eu te sirva? Como o Senhor quer que eu te sirva? Senhor Jesus. E o outro requisito é haver em nós um desejo ardente de cumprir essa comissão que o Senhor deu a nós. Então, sem chamamento, eu não consigo, eu posso até ter vontade de servir a Deus, mas se o Senhor não me chamar, não vai ocorrer um serviço adequado. Por outro lado, eu posso ter um chamamento, ter recebido o chamamento de Deus, mas se não arder em mim um fogo, o espírito flamejante de servir ao Senhor, de buscar o Senhor, de amar as pessoas, salvar as pessoas, também não vai ser útil, Senhor. Senhor Jesus, então essas duas coisas precisam ocorrer. E para isso também eu posso orar ao Senhor. Se eu me achar deficiente em algum desses requisitos, eu posso rogar ao Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor já me chamou, eu sei que o Senhor tem chamado a minha casa, a minha pessoa, mas ainda não sinto esse fervor. Eu posso clamar ao Senhor. Senhor, me aquece. Seja esse fogo no meu espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, esse ministro, depois que ele cumpre esses requisitos, ele vai e começa a servir ao Senhor. O apóstolo Paulo, pela experiência dele e até mesmo pela nossa, a gente vê que não é fácil. Ali em 2 Coríntios 11, do 23 ao 28, ele descreve situações pela qual Paulo passou, o apóstolo Paulo passou. 2 Coríntios capítulo 11, dos versículos 23 até o 28. Ele fala de perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, fadigas, trabalhos, vigílias, naufrágios, jornadas e muitas outras coisas. Mas o versículo 28, ele é precioso. Ele fala que além das coisas exteriores, ou seja, Paulo passou por muitas dificuldades, mas meio em todas essas dificuldades, o coração dele era esse: há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então esse é um coração de um ministro, alguém que por mais que pode estar passando por todas as piores situações, mas a mente dele, o coração dele está focado na igreja, está focado no plano de Deus, na vontade de Deus. Senhor Jesus, então isso também tem que acontecer em mim. Se a gente observar o que foi falado para nós no alimento diário, a pessoa do ministro, ela só é necessária e só existe por causa da igreja e por causa das necessidades dos irmãos, das pessoas. Se não houvesse essas necessidades, não haveria necessidade da pessoa do ministro. Senhor Jesus, então, irmãos, a nossa vida como ministro de Deus, ministro do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser inteiramente voltada, independente das situações exteriores,
ao cumprimento da vontade do Senhor e ao bem-estar, à edificação da igreja e ao bem-estar dos irmãos. Senhor Jesus, ao cuidado dos irmãos, ao pastoreio. Então, esse ministro, ele precisa ter essa visão e ter esse coração. Por outro lado, o Senhor quer mostrar para nós que nós, como ministros, estamos introduzidos em um ministério. E esse ministério é único, ele é singular e ele é celestial, ele é divino. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E capítulo 4, mostrando que esse ministério que foi dado a nós somos introduzidos, ele até mesmo é capaz de nos reanimar. Capítulo 4, versículo 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a singularidade, né, mostrando este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Senhor Jesus. Então, mostrando que eu, como ministro de Deus, eu já recebi ali o meu kit de primeiros socorros, que é o Espírito, e a presença dos irmãos da igreja. Ou seja, assim como Paulo, nós também não vamos escapar de situações que vão tentar nos desanimar, nos fazer desfalecer, esmorecer no serviço ao Senhor. Mas o Senhor já nos equipou. Quando Ele nos habilitou, Ele entregou para cada um de nós um kit de sobrevivência. O abrir a nossa boca, invocando o nome do Senhor, as orações, a comunhão, tudo isso, por meio do Espírito, é que vai nos reanimar. Por isso que nós não desfalecemos. Não é que nós não somos abatidos, nós somos abatidos. Porém, nós conseguimos ser reanimados por meio desse Espírito. Porque esse ministério é de Espírito e de vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a gente vê que, de fato, isso acontece até nas experiências rotineiras, né? A gente vê a experiência de uma mãe, como foi citado no alimento diário, que mesmo estando doente, ela cria força, ela se renova para poder levantar diariamente, fazer o que é necessário para o cuidado dos seus filhos. Então, assim, precisa ser cada um de nós no nosso ministério, no nosso serviço ao Senhor. Mesmo abatido, mesmo cansado pelas coisas do mundo, mas eu e você podemos ser renovados, desfrutando do Senhor, da palavra, invocando o nome do Senhor, e suprir os nossos co-herdeiros, né? Os nossos irmãos com os quais nós servimos e as pessoas as quais o Senhor tem nos dado. Amém? Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele nos habilitou para esse ministério da nova aliança. Eu queria abrir com os irmãos Efésios capítulo 4. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Um minutinho que eu estou marcando aqui. Bem, Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele fala assim, que Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor Jesus. O Senhor nos habilitou para exercer cada uma dessas funções. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, aquele versículo 6, de 2 Coríntios 3, o Senhor fez isso daqui. Ele nos tornou capazes de exercer essas 5 funções. Seja qual for a função que o Senhor te habilitou para exercer, sendo que você pode exercer mais de uma delas, tem um único objetivo, que é o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, tudo que o Senhor deu a nós é para que nós, como igreja, sejamos aperfeiçoados e, como igreja, gere edificação no corpo de Cristo. Senhor Jesus. Então, você quer um termômetro para o seu serviço? Você precisa observar se o que você está fazendo está gerando vida nas pessoas, está gerando salvação nas pessoas, se está edificando o corpo de Cristo. Se estiver edificando o corpo de Cristo, o seu serviço está sendo recebido pelo Senhor, está sendo feito por meio do Espírito. Se não estiver
gerando vida, gerando edificação, nós precisamos ir para os pés do Senhor, pedir: Senhor, o Senhor que me habilitou, o Senhor trabalha em mim, para que o meu serviço possa gerar frutos para Ti. Então, como nós falamos, a pessoa do ministro, ela só existe e é necessária por causa das necessidades da igreja e por causa das necessidades dos irmãos. Então, se nós, como ministros de Deus, não conseguimos suprir essas necessidades, nós não estamos sendo fiéis ao nosso Senhor. Senhor Jesus, amém? Ainda falando sobre a questão do único ministério que nós somos habilitados para fazer essa obra, eu queria ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. A gente tem alguns pontos interessantes. Senhor Jesus, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, por um lado aqui, o Senhor nos designou para o ministério. Foi o próprio Senhor. Não é nenhum homem que nos designou, mas o Senhor coloca no nosso interior, no nosso chamamento, que encontra brechas no nosso desejo de servir o Senhor, nosso ardente desejo, e aí se o Senhor vai poder ter caminho em nós. Por outro lado, aqui fala que o Senhor me considerou fiel. Então, voltando para aquele ponto, você acabou de crer no Senhor, não se preocupe com a sua situação, com o que você fazia até pouco tempo. O Senhor nos considerou fiel. Se o Senhor nos considerou fiel, eu preciso crer nessa palavra, Senhor Jesus. E a gente vê essa palavra aqui, ela não bate com a nossa pessoa, porque muitas vezes eu sou infiel com o Senhor. Mas aí, se a gente olhar 1 Coríntios, voltando aqui, a gente vê a sabedoria do Senhor. Senhor Jesus, a gente não se acha digno desse chamamento, desse serviço. Se nós olharmos 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 29, ele trata da vocação dos santos, ou seja, do chamamento dos santos. Ele fala assim: irmãos, separai isto na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, irmãos, não ache estranho o Senhor me chamar e chamar você. Caso você se ache infiel, desprezível, humilde, então é isso mesmo. O Senhor me chamou, o Senhor chamou cada um de vocês para poder envergonhar esse mundo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e Ele me fortaleceu, como diz no versículo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Ele me fortaleceu por meio de Cristo Jesus. Ele me considerou fiel e Ele agora está me designando para o ministério. Mais uma vez, o ministério no singular, mostrando que é um único ministério. Senhor Jesus, e o sentimento do apóstolo aqui é que sou grato. Então hoje, nessa noite, eu e você precisamos ser gratos ao Senhor. Porque mesmo na nossa condição, que cada um de nós nos conhecia qual era a nossa condição anterior, o Senhor achou graça em nós, nos fortaleceu, nos considerou fiel e nos designou para o ministério. Bem? E o Senhor também, Ele nos achou úteis. 2 Timóteo 4,11. Ele nos considera úteis ao Senhor. Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, na segunda viagem, na segunda saída junto com Barnabé, ele se recusou a levar o jovem Marcos, e porque não achava útil. Marcos já havia desistido uma vez, e quando foi para levar novamente, ele não aceitou.
Mas com o amadurecimento, com o crescimento da vida em Paulo, no versículo 11, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, no finalzinho, ele fala, né? Somente Lucas, o 11 todo, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, alguém que antes desistiu do Senhor, desistiu de uma missão que o Senhor deu, né? Ou foi chamado agora, o Senhor está mostrando para nós que nós somos úteis ao Senhor, nós somos úteis para o ministério. Então, nós talvez não saibamos fazer coisas muito grandes para o Senhor, mas se nós nos apresentarmos ao Senhor por meio do pouco que nós sabemos fazer, que nós podemos fazer, Deus pode operar milagre nas nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor. Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus. E se nós formos definir ministério, de acordo com o que a palavra trata, ministério seria uma comissão, uma missão. É uma incumbência que Deus dá para um povo para que possa levar, conduzir, né, para algumas pessoas, conduzir um povo de um ponto de partida até um ponto de chegada. Então, ali no Antigo Testamento, qual foi o ministério de Moisés? Conduziu o povo de Israel do Egito até a terra de Canaã. Senhor Jesus, hoje, a nossa comissão, o nosso ministério é conduzir as pessoas de pecadores, né, trazendo a elas a salvação, por crerem no Senhor, e levá-las até a eternidade com o Senhor e o reino milenar com o Senhor. Então essa é a nossa missão e a nossa comissão. Então existe uma necessidade, existe um cabeça, que é Deus, uma necessidade, um ponto de partida e um ponto de chegada. Senhor Jesus, de destino. Senhor Jesus. E também nós estudamos essa semana que apesar de Deus ter um povo e ter uma vontade, Deus está muito preocupado com a pessoa dos seus ministros, com a minha pessoa e com a sua pessoa. A gente vê isso na experiência de Moisés, ainda com o povo de Israel. Nós vimos que o povo de Israel foi escravizado aproximadamente por 430 anos. Quando ali começou a ter a morte dos filhos Arões, o povo começou a clamar a Deus. E Deus ouviu. Porém, Deus precisava de alguém apto, de alguém que agradasse o seu coração para poder conduzir aquele povo. E Deus, para isso é tão precioso para o Senhor, que o Senhor levou 80 anos para preparar Moisés. Mesmo tendo um povo de aproximadamente 2 milhões de pessoas clamando, Deus gastou 80 anos com um homem, mas se preparou. Estou mostrando que o Senhor vai investir tudo que for preciso, mas Ele vai me preparar, Ele vai preparar cada um dos irmãos. Senhor Jesus, Deus não quer economizar com nenhum de nós, e Ele não tem economizado. Agora, eu preciso ver se eu tenho me apresentado ao Senhor. Se eu me apresentar, o Senhor é aquele que tem que estar de coração aberto para colocar à nossa disposição tudo que for necessário para o meu aperfeiçoamento e para o seu aperfeiçoamento. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então o Senhor dá muita importância com relação à pessoa do ministro. Transformar, gerar um ministro é fácil? Não é fácil. Porque mexe com a essência do homem, a questão da sua alma, a questão do seu ego, do seu orgulho, muitas vezes das suas atitudes, do seu falar. Então muitas coisas vão precisar ser adequadas, moldadas ao coração de Deus. Senhor Jesus, Mateus 7, versículo 14, ele fala para nós algo interessante, Senhor Jesus, com relação a essa dificuldade. Mateus 7, versículo 14. Senhor Jesus, ele fala, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então isso aqui é gerar um ministro. Em um aspecto, em um ponto de vista, é gerar um ministro. Nós cremos no Senhor, não custou nada a nós, apenas crer. Agora, ser trabalhados por Deus
para ser um ministro de Deus, aí a porta é estreita. Se você observar uma porta normal, uma porta estreitinha, né? E aí está aqui eu, recém-salvo, só que eu venho ali do mundo com toda a minha bagagem. Ou seja, você imagina aqueles mochileiros, né? Viajante mochileiro com uma mala que é 3 vezes as costas, a largura das suas costas. Só que eu entrei, fui salvo, criei no Senhor. Só que agora a porta para me passar, ela é estreita. E aí, o que eu devo fazer? Preciso muitas vezes abandonar a minha bagagem. Tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é terreno, precisa ficar para trás, para que eu possa adentrar nessa porta estreita. E apertado é o caminho. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então isso é o processo da formação de um ministro. Não é fácil, mas é muito gratificante e muito proveitoso para nós como homens e para Deus. Por quê? Porque sendo assim, a gente consegue desfrutar daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, que é santo, ainda em vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E se a gente olhar ainda a experiência do povo de Israel, ali Moisés, o Senhor gastou 80 anos com Moisés. Será que Deus tem esse tempo ainda para gastar comigo? Para me aperfeiçoar? Senhor Jesus. E aí o Senhor está nos falando durante esses dias, a palavra que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, que o Espírito que foi dado agora, ele está 7 vezes intensificado. A palavra de 7 Espíritos. Ou seja, Deus não tem mais 80 anos, mas Ele aumentou o fogo para poder me aperfeiçoar, reduzir o tempo do nosso processo. Senhor Jesus, então eu preciso mergulhar mais no Senhor, usar esse Espírito 7 vezes intensificado, para que esse ministro possa ser formado em nós, e nós possamos servir ao Senhor com esse Espírito 7 vezes intensificado. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a questão de ser aperfeiçoado, a gente vê na experiência de Moisés, que Moisés também foi aperfeiçoado. Às vezes eu me preocupo, será que eu estou pronto para servir a Deus? Moisés começou a andar com o povo pelo deserto. Saiu do Egito, começou o caminho pelo deserto. E em determinada situação, em algumas situações, o Senhor aperfeiçoava Moisés. Em Êxodo 18, mostra a situação em que o Senhor usou o sogro de Moisés, Jetro, para aperfeiçoá-lo. Moisés, ele se colocava ali diante de todo o povo e procurava só ele resolver a situação de todos. Todas as pendências, brigas, intrigas, né? Ele ia lá, chamava, e o povo se apresentava diante dele, ele ouvia o povo e ele julgava o povo ali. Só que, como nós vimos, eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Aquilo era muito pesado para Moisés. Até que o sogro de Moisés o orientou, né? O próprio Senhor ali, por meio do sogro de Moisés, orientou que ele chamasse homens, aperfeiçoasse, treinasse e incumbisse sobre chefes de 10, de 100, de 50 e de 1000, para que ele pudesse ser mais aliviado. Então, mostrando que eu e você, muitas vezes, e não vamos estar completamente prontos para servir o Senhor. Mas enquanto nós nos apresentamos a servir o Senhor pode e vai nos aperfeiçoar. Assim também como o Senhor fez com os discípulos. O aperfeiçoamento dos discípulos durante 3 anos e meio foi mediante as situações, dia a dia. Eles se apresentavam a andar com o Senhor, a servir ao Senhor, e o Senhor os ia ensinando, situação após situação, dia após dia. Então a formação de um ministro, a nossa formação hoje, o Senhor vai usar as nossas situações cotidianas, para que nós possamos reagir e agir de acordo com esse Espírito 7 vezes intensificado. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mostrando também que nós somos um ministro de Deus, introduzido no ministério da nova aliança, que é um ministério de Espírito e vida. Então, o que vai ser eficaz nesse ministério? É usar o Espírito. Senhor Jesus, nós vimos pela palavra que há muita eloquência, o fazer muita coisa não é garantia de que eu estou agradando o coração de Deus.
Ainda em Mateus 7, versículo 21, o Senhor fala assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, muitas vezes eu posso estar chamando pelo Senhor, fazendo coisas para Deus, mas não está agradando ao Senhor, não está fazendo a vontade de Deus. E essa vontade de Deus ela só pode ser feita por meio do Espírito. Então, algo que é essencial na minha pessoa como ministro, no meu processo de aperfeiçoamento, no meu serviço ao Senhor como ministro, é usar abundantemente o Espírito que está dentro de nós. Senhor Jesus. A gente vê que Moisés passou 40 anos ali cuidando de animais, até o ponto de se achar pesado de língua. Mas se apresentou ao Senhor e o Senhor falou por meio dele. Tá, irmãos, quando existe um coração, o Senhor vai fazer fluir de nós. Se nós nos apresentarmos, o Senhor vai fazer fluir de nós a sua palavra, a necessidade das pessoas. Nós vemos que não é por isso, só pelo fato de fazer as coisas pelo Espírito, que nós vamos fazer de qualquer jeito. Pelo contrário, as nossas capacidades, as nossas habilidades adquiridas, elas podem, Deus quer e tem o anelo de usá-las, só que usá-las em ressurreição. A experiência de Moisés ali foi que ele passou 40 anos para se destituir de tudo que era natural dele, que ele aprendeu ali, toda a ciência, toda a arte, deixar tudo para trás e agora ter a experiência de nascer de novo, né? Ou seja, agora dependendo do Senhor. Então, tudo que o Senhor já me deu de habilidade, de capacidade, que deu a cada um de nós, o Senhor quer e pode usar para o avanço do Evangelho, mas precisa ser usado em ressurreição, por meio do Espírito. Senhor Jesus, isso vai gerar um fruto agradável ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E então, técnicas podem ser usadas, podem ser aprendidas de oratória, de como passar a palavra, de como servir ao Senhor, de como fazer isso, aquilo, podem, mas usando o nosso Espírito para servir ao Senhor. Senhor Jesus. E ainda uma diferença que nós estudamos essa semana entre nós e Moisés é que nós somos privilegiados pelo fato da era da igreja. Moisés, em termos de ministério, ele era sozinho. Ele não tinha muito em quem se apoiar. Hoje, o Senhor nos deu a igreja, nos deu os irmãos, porque o Senhor sabe que nós não somos completos e que nós temos muitas falhas. Então, para nos completar, o Senhor nos deu a igreja, para que nós possamos nos suportar uns aos outros em amor, dar suporte, ombrear, para que nenhum de nós venha a cair. Senhor Jesus, e pelas nossas falhas, o Senhor quer tratar ainda nossas falhas pela obra da cruz, pelo poder da cruz. Então é preciso essa cruz operar em mim, para que tudo que foi inadequado dentro de mim, o Senhor possa remover, me fazendo cada dia mais fiel, limpo, puro, santo e útil a Ele. Senhor Jesus. E um outro ponto é aquilo que nós já citamos na experiência de João Marcos e Paulo. Ninguém pode ser descartado. Aqui a palavra fala que o Senhor nos habilitou. Senhor Jesus. E Ele achou todos fiéis e designou o ministério a todos. Eu e você precisamos rogar ao Senhor. Senhor, me mostra, me conduza para como te servir e aonde te servir. Mas nós precisamos acolher todas as pessoas, todos os irmãos, para que cada um possa cooperar na edificação do corpo de Cristo. E todos são úteis. Senhor Jesus, então o Senhor precisa nos achar fiéis. A questão da fidelidade, ainda vamos abrir lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 4. Senhor Jesus. Versículos 1 e 2. Uma boa característica do ministro de Deus, da nova aliança, é ser achado fiel. Versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiros de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Vamos para Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3,
faz alguns relatos para nós com relação a exemplos de pessoas, né, que foram na Bíblia, que foram fiéis àquele a quem o comissionou. Né? Vamos ler a partir do versículo 1, a gente vai compartilhando, amém? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Ou seja, cada um de nós recebeu uma vocação que foi celestial, um chamamento celestial. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerar, honrar, no sentido também de imitar, de seguir os passos. O qual é fiel àquele que o constituiu. Então, irmão, se o próprio Senhor Jesus foi fiel ao Deus Pai que o constituiu, muito mais nós precisamos ser fiéis ao nosso Senhor que também nos constituiu. Como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então Moisés também era fiel. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então, nós somos estabelecidos por Deus, por conta disso nós precisamos devolver fidelidade a Deus. Senhor Jesus, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Colocando para nós precisamos ser fiéis no nosso viver hoje, na igreja, como servos, como ministros, como diáconos. Senhor Jesus, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então hoje eu preciso servir para poder ir anunciar. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. Ou seja, aqui mostra uma união entre nós e Cristo. Se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, aí ele começa as advertências. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Uma das coisas que mais atrapalha o trabalhar do Senhor em nós, nos tornar seu ministro, é quando nós ouvimos a voz do Senhor, ouvimos o falar do Senhor e por algum motivo nós endurecemos o nosso coração. Ou seja, nós não acolhemos aquela palavra como vinda de Deus, muito menos cremos naquela palavra e o resultado é nenhuma transformação em nós. Como foi no dia da provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Então eles provocaram o Senhor, eles desobedeceram o Senhor, e aí o resultado foi que aquele povo que desobedeceu, que murmurou, precisou 40 anos para que ele caísse e não pudesse entrar na boa terra de Canaã. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Então todos os dias, eu e você precisamos clamar ao Senhor: Senhor, limpa o meu coração, quebranta o meu coração, trabalha o meu coração, para que quando nós ouçamos a voz do Senhor, seja uma boa reação de acolher a palavra. Amém? Senhor Jesus, e eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então Canaã era tida como um descanso de Deus, né? Era o objetivo final, chegar na boa terra de Canaã. Senhor Jesus, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça, repete essa advertência, mais uma, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Então, diante da palavra do Senhor, eu preciso de atitude de simplicidade, de crer e de obedecer.
mesmo não conseguindo ver com clareza aquilo que o Senhor quer fazer. Mas eu preciso crer que o Senhor tem os seus ministros, os seus profetas, os seus apóstolos, porque Ele fala a sua palavra, e a minha comissão é receber essa palavra, crer, ser fiel, ser simples, ser obediente. Senhor Jesus, sabe por quê? Porque a incredulidade nos afasta do Deus vivo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, aqui, a orientação é que nós nos exortemos uns aos outros. O irmão falou nessa palavra que a igreja mais precisa é de pastores, de pessoas, de ministros que exercem essa função de pastores, de cuidar das pessoas, de orar das pessoas, de suprir aquele objetivo pelo qual existe a pessoa do ministro, de cuidar da igreja e das necessidades dos irmãos. Então as pessoas precisam ser saradas, ser curadas, ser libertas. Então essa é a nossa função hoje, de ajudar as pessoas a tirar tudo que está impedindo ela tocar no Senhor, e de tocar no Senhor e de permanecer desfrutando dessa vida. Senhor Jesus, versículo 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Isso é maravilhoso. O fato de Deus ter nos alcançado, ter nos habilitado, ter nos considerado fiéis, isso está permitindo a nós, por meio da pessoa de Cristo, ser participante de Jesus, ser participante de Cristo. Qual participantes com o Senhor? 1 Coríntios 1:9. Vamos voltar um pouquinho. Questão de ser co-participantes com o Senhor, ele fala: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu e você também fomos chamados a essa comunhão. Ou seja, eu e você podemos desfrutar do Senhor, do Deus triuno, hoje. Senhor, tudo que Deus é. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, porque nós nos temos tornado coparticipantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, o ministro de Deus, ele habilitou para também ser participante dessa trindade, desse desfrute, desse viver. Ó Senhor Jesus, que tem entre o Pai, o Filho e o Espírito. Senhor Jesus, que se tornou presente para nós por meio de Jesus Cristo. 1 João 3, ainda sobre esse ponto. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Porque temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, a nossa comunhão é com a Trindade. Em 2 Coríntios 13, mostra uma relação entre a palavra comunhão, mostrando que o Espírito está incluso aqui. Então, a Trindade ela está nesse versículo, representada pela palavra comunhão. Depois os irmãos podem ler. 2 Coríntios 13, tá? Senhor Jesus. Então, um aspecto do ministro é que eu, para me manter saudável, como ministro de Deus, agradar o coração de Deus, eu preciso estar em constante comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus, enquanto se diz, mais uma advertência, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Senhor Jesus, avançando aqui no versículo 19, ele fala: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então hoje o Senhor tem falado muito a nós, por meio dos seus profetas, por meio da sua palavra, por meio da sua oração. O que eu tenho feito com essa palavra que eu tenho recebido? Nós já estudamos até aqui que nós precisamos crer. Então o ministro de Deus é aquele que crê na palavra, recebe a palavra, crê, pratica
Senhor Jesus, e obedece essa palavra. Senhor Jesus, então, o fato de ser incrédulo, ele vai tirar a nossa possibilidade de servir o Senhor. E a possibilidade de servir o Senhor também nos tira o galardão, nos tira a promessa, nos tira o destino. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, capítulo 4, e a cura para tudo isso, irmão, da incredulidade, é simplicidade, é obediência e é arrependimento diante do Senhor. O Senhor pode nos lavar e pode nos trazer a crer nessa palavra. Senhor Jesus, capítulo 4, versículo 1 fala: temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Então, toda palavra, eu preciso tomar esse cuidado diante do Senhor. Toda palavra que eu receber, eu preciso acompanhar essa palavra da fé. Que eu possa crer nessa palavra. E o fato de eu crer nessa palavra, o versículo 12, mostra um poder nessa palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, o que vai fazer essa palavra ser viva, quando eu recebo essa palavra, é a fé. E quando essa palavra é viva, ela produz esse efeito. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela começa a dividir. Ela começa a separar alma e espírito. Então, o que eu preciso como ministro do Senhor? Receber toda a palavra acompanhada pela fé, para que essa palavra possa operar em mim. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então nós somos participantes de Cristo, exercitamos a fé, crendo na palavra, oramos ao Senhor, assim como Davi orou por um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renove dentro em mim o espírito inabalável. Essa foi a oração de Davi. Então, se houver em nós qualquer resquício de incredulidade, nós podemos nos voltar ao Senhor e rogar ao Senhor. Senhor Jesus, então, pelo fato de crer na palavra, ela opera em nós. Depois de ser trabalhados por essa palavra, nós podemos servir ao Senhor e pastorear os irmãos. Como nós já compartilhamos, é o interesse de Deus. O interesse de Deus em nos habilitar é que nós possamos cuidar da sua igreja, cuidar do seu povo, né? Como Efésios falou, edificar o corpo de Cristo. O fim proveitoso de um ministério é a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus, e durante esse processo, muitas vezes, as situações podem nos abalar, podem nos afetar e tirar a nossa paz. Às vezes elas tiram a nossa paz em relação a Deus, às vezes eles tiram a nossa paz em relação a nós mesmos. Então, cada um de nós, como ministro de Deus, nós precisamos estabelecer, achar o caminho, buscar o Senhor, até que haja paz entre nós e o Senhor, e entre nós e nós mesmos. E também ajudar as pessoas a ter paz com Deus e ter paz com elas mesmas. Muitas vezes as pessoas creem no Senhor, mas se acham indignas, né? Inaptas para servir o Senhor, para poder ser cooperadoras do Senhor. Nós precisamos ajudá-las a crer que foi Deus quem habilitou. Se ela creu no Senhor, o Senhor já habilitou e já lavou todas as coisas passadas, e agora ela pode seguir e servir esse Deus vivo e ser cada dia mais aperfeiçoado. Senhor Jesus, amém? Então, desfrutamos que o Senhor nos habilitou, desfrutamos da questão do que é o ministério, e tocamos que o Senhor já nos chamou e nos incumbiu esse ministério. E agora o que resta a nós? Cumprir cabalmente esse ministério. Então, no final da semana, nós estamos sendo ajudados com alguns versículos e algumas experiências a cumprir. Senhor Jesus. Vamos ler Atos 20, 24.
Senhor Jesus. Atos, capítulo 20. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Fala assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo não estava muito preocupado. Perdão. Aqui fala que a preocupação dele, desse servo, era completar a carreira, o ministério que recebi do Senhor. Então, hoje, cada um de nós precisa estar convencido de que nós recebemos do Senhor esse ministério e que agora é o que está no coração de Deus é que cada um possa cumprir. Então, Deus confiou a nós e eu preciso desempenhar. Senhor Jesus, Romanos 11, 13. Romanos 11, 13. Fala: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Essa palavra, glorifico, aqui, ela está no sentido de honrar, de dar honra, de completar, de cumprir. Tá? Então, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, honro, completo, cumpro o meu ministério. Senhor Jesus, e para cumprir esse ministério, irmãos, a gente precisa ter algo que o irmão tocou, que eu ganhei também, que é algo especial. A gente se interessa muito pelas nossas coisas, né? Então, uma forma prática de cumprir esse ministério é gerar em nós um sentimento que esse ministério é meu, tomar posse desse ministério. E de fato a palavra fala que as coisas se tornaram comum, nós participamos de comunhão com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito. Então, o ministério que é de Deus, agora também passa a ser o meu ministério. Se eu tiver essa visão de que o ministério de Deus é o meu ministério, eu vou fazer com mais afinco, fazer com mais compromisso, com mais foco, né? Senhor Jesus, então ter esse sentimento de pertencimento, né? As coisas, o ministério é meu, a igreja é a minha igreja, né? Os irmãos são os meus irmãos, os filhos de Deus são os meus irmãos. Então, quando eu começar a ter essa atitude, eu vou ter mais ânimo e mais vigor para cumprir esse ministério. Senhor Jesus, Colossenses capítulo 4, versículo 17. Colossenses 4, versículo 17. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. Então, nós já recebemos, isso é fato. Agora nós precisamos cumprir. Senhor Jesus. E nesse cumprir, irmãos, eu não posso olhar para as minhas dificuldades. Eu tenho que crer que o Senhor me considerou fiel, me designou, me habilitou e está me capacitando. Então, não olhar para o meu tamanho, não olhar para a minha vergonha, não olhar para as minhas limitações, né? Não olhar para os meus erros, mas receber a palavra, crer na palavra, ser obediente e ser fiel. De forma simples, né? Eu creio que todos nós podemos, por exemplo, orar pelas pessoas. Então, orar já é uma grande pregação do Evangelho. Pelo contrário, né? A experiência que nós temos tido é que é a forma mais simples das pessoas receberem o Evangelho, se abrirem para o Evangelho, é por meio de uma oração. Não pelo dispensar de muitas doutrinas, né? Isso são outras coisas, outro momento, o Senhor, depois que o Senhor alcançar, o Senhor vai poder se derramar em outros momentos, em outras comunhões. Mas a forma mais simples dela se abrir, se receber o Senhor, a oração tem se mostrado muito eficaz. E é algo que todos nós podemos fazer. Senhor Jesus, amém? 2 Timóteo, ainda mostrando com relação a completar, 2 Timóteo 4, 5. Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, cumprir cabalmente é cumprir completamente, engajado, focado, entusiasmado, né? E com excelência. Então, esse é o intuito do Senhor. Então, hoje, sabendo que o Senhor já me habilitou, eu preciso me deixar ser trabalhado pelo Senhor, né? E nós, irmãos, nunca vai haver o sentimento de estar pronto, mas o que precisa haver em nós, junto com esse sentimento, é também a certeza e a convicção de que o Senhor já nos chamou e já nos habilitou. Nós já somos habilitados a fazer aquilo que o Senhor nos comissionou. Senhor Jesus. Então, mais uma vez, os discípulos, eles foram aprendendo. Se você ainda não se acha tão digno, né, de cumprir esse ministério, se apresente, seja assim como na experiência dos discípulos, e vá aprendendo situação após situação. Senhor Jesus. E o que de fato não pode faltar? O Espírito, para que o Senhor possa achar caminho em nós e possa operar em cada um de nós. Também porque no Espírito nós nunca vamos ficar envelhecidos e nem desanimados, como diz o capítulo 4 de 2 Coríntios. O fato de estar nesse ministério, eu estou também capacitado para todo o tempo estar sendo reanimado, reavivado por meio desse Espírito. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, possa continuar nos surpreendendo com a sua palavra e muito mais, nos levando a praticar de maneira que agrade o seu coração, alcançando muitas pessoas e ajudando, cooperando na edificação do seu corpo. Amém? Jesus é o Senhor. Ainda vamos orar um pouquinho, bem? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós somos gratos por aquilo que o Senhor tem dado a nós, nos suprindo, nos alimentando todos os dias por meio da tua palavra, por meio da comunhão com os teus filhos. Essa noite nós queremos orar pelo teu guardar, pela tua bênção, em cada lar que o Senhor adentrou nessa noite, em cada família, em cada casamento, em cada jovem, em cada criança. Senhor, o Senhor nos alcançou, foi o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos chamou. Nós clamamos que o Senhor cuide de nós, cuide da saúde dos irmãos, da saúde física, da saúde mental, Senhor, da saúde espiritual, supra abundantemente. O Senhor possa ser um com a tua igreja, possa nos dar todos os dias ânimo, Senhor, para correr após o Senhor, para ter fome e sede do Senhor, sendo cuidados por Ti. Muito obrigado. Abençoa cada um dos irmãos, abençoa cada um dos ouvintes, que o Senhor possa ganhar cada um, que essa palavra semeada possa germinar e frutificar para o Senhor. Tudo seja feito em honra e glória do Teu nome. Amém? Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Boa noite. Fiquem com Deus.